militar. O filho dele foi um subversivo que foi preso e condenado a 50 anos. Ele narra isso. Mas ele foi sempre muito chutado. Isso deu a ele uma atitude tão agressiva, a chamada inteligência. Não estou defendendo o Nelson. Não estou defendendo o Nelson. Ele era contra a União Soviética, que naquela época, para a esquerda, era uma visão a ser alcançada. Até que Khrushchev chegou e disse o que era a União Soviética. Stalin matou 20 milhões de pessoas que não concordaram com ele. Era um sistema extremamente radical e despótico. Então, ou eram os militares, ou era talvez, né, radicalizando a União Soviética, tão ruim quanto. Porque depois foi destituída. O próprio partido, a própria resolução do Khrushchev e daí por diante, instituíram a figura do Stalin. Então é uma hora muito complicada do ponto de vista político. Muito complicada. São tomadas pela juventude como uma espécie de mágica no qual ele tem que ir. E os radicais se valem muito disso. Então o jovem vai. Depois ele se acalma. Depois os anos vêm. Se ele sobrevive no radicalismo, alguns continuam, né? Passam a ser detonadores desse tipo de apelo em cima da mocidade. Existe, nós todos, os que já estão mais idosos aqui, nós todos sabemos quando chegamos à adolescência. É mais uma opinião geralmente contrária dentro de casa. E nós temos que saber entender isso, né? Geralmente a opinião lá de fora é muito mais importante e tem que ser mais importante do que a doméstica. Porque ele tem que sair através de uma opção pela qual ele vai passar. Ele vai sair de casa, ele vai sair do ninho, vai voar, né? Então, essa radicalização de sempre, assim, pá, vai lá com o radical, tá bom. Então ele pede que a gente envelheça. Porque vem a calma e vem o vazio dessa grande saída alucinada em torno do definitivamente radical. Vai se envelhecendo, às vezes vai até se acovardando. O envelhecer pode ser até se acovardar. Mas eu acho difícil um jovem que saia para uma atitude radical, se por acaso retorna a uma medida, ele não vai se acovardar, não vai. E quando ele manda ser neurótico, é porque é no que se transforma, ou que nós nos transformamos, todos nós, quando a gente volta de uma radicalização da juventude e vê que a vida não é fácil, nem para lá nem para cá. De uma certa forma, todos nós somos neuróticos. Eu também sou ator, sou estudante de História pela UF. E, primeiramente, gostaria de agradecer por a senhora esquecer a vaidade e vir aqui a Bangu. Muito obrigado. Eu falo isso porque... Porque eu esqueci a vaidade. Não é a senhora. A vaidade não está na senhora. A vaidade está naqueles que esquecem da gente. Eu quero dizer o seguinte. Eu sou uma atriz disso por... Não estou fazendo demagogia. E muito obrigado por isso. Não, eu estou lhe agradecendo por isso. Então isso aqui não é um lugar que eu não conheça.
Não é um lugar que eu não A conheço. Cristo... Eu já estive aqui, eu já representei aqui em Bangu, na antiga fábrica de algodão, que tinha aqui. Numa época que as peças tinham elencos grandes, cenários, figurinos. Na antiga fábrica do algodão Bangu, tinha um auditório muito bom, muito grande. Eu representei lá umas 2 vezes, eu trouxe... Nós tínhamos uma companhia grande. Então, vocês naturalmente são jovens, não estão sabendo disso, porque a gente nem conta a nossa própria história do bairro, imagino. Mas não, exatamente. A minha crítica não está na senhora Vira Bangu, e sim aos outros que não vêm. Muito obrigado. Mas enfim, a minha pergunta é o seguinte. A pergunta dela é a seguinte. A questão do objetivo do Nelson nas suas peças. Eu acho que todo autor, assim como os atores, tem um objetivo, tem o que pedir. É o que levar ao público. O objetivo do Nelson, pelo que pude ler aqui, e aos que já leram as peças dele, era o ser humano na sua falência. Mas não tem nenhum... não é um teatro político. Ele pode ser até interpretado, ele pode até ser dirigido, destacando a questão social. Porque quase todas as peças dele, essas peças se passam num subúrbio angustiado. São personagens, quando ele pega um granfino, ele falou, granfino não tem nem coragem de matar. Tá bonito, esse cabelo tá bonito, vai lá. Eu sou atriz também, meu nome é Milene. Estou orgulhosíssima de estar perante. E você também perante a minha tia. Obrigada. Fernanda, eu tenho 2 perguntas para fazer, um pouco pessoais. 2 perguntas pessoais, hein, gente? A primeira é a seguinte: eu sou super fã de Nelson também. A minha peça preferida é Perdoa-me por Me Traídos. Qual é a sua? Eu acho que é o Beijo no Asfalto. Eu acho que em segundo lugar Toda Nudez Será Castigada. Agora, se você for assim, a gente daqui a pouco já falou todo o repertório dele. Não é? A próxima pergunta. Assim como Nelson, eu escrevo também textos assim tão doidos, digamos assim, como os dele. A loucura faz bem, a loucura faz bem. Não me deixa mentir, que eu escrevo, ele fala que Nelson senta ao meu lado às vezes. Ótimo. É um bom protetor. Famílias apodrecidas, eu penso assim, famílias apodrecidas, eu escrevo esses textos. Só que assim, é engraçado às vezes quando eu mostro para algum ator conhecer o texto, né? Eu já escutei isso, achei engraçado. Só leu o texto e falou assim: Milene, é engraçado, você é uma pessoa normal. Você é uma mãe, você trabalha, você é atriz, você sorri, como você escreve um texto desse tão pesado? Pois é. Você que conheceu o Nelson, como era o Nelson pessoa? Era um chefe de família. Ele era um chefe de família. Naturalmente tinha uma família paralela, como todo bom chefe de família. Mas ele tinha a família primeira. Ele tinha a família primeira. Elza, que casou com ele, ela tinha 17 anos. Casamento de véu e grinalda, virgem. E com ele, ela formou essa família. Tiveram 2 filhos, o Jofre e o Nelsinho. E ele honrou essa família, moravam em Vila Isabel. Nunca saiu de Vila Isabel. Tinha uma outra família, com quem ele teve 3 filhos, que só foram reconhecidos depois pelo exame de DNA. A Sônia Rodrigues é filha dessa outra família e tem uma verdadeira paixão pelo pai. Foi quem compilou esse livro. Cuida da memória dele como uma sacerdotisa.
mulher muito jovem, bonita, uma jovem rica, de grande família carioca, casada com um jovem bonito, por razões que a gente não explica. Nelson já era um homem pesado, já não era uma criança, ela se põe a eles. Foi na época do Beijo no Asfalto, que nós estávamos representando em 1960. E ele se envolve com ela. Ela engravida. Diante disso, ele teve que tomar uma resolução. Ele se separa da primeira mulher, da mãe dos filhos dele, e passa a viver maritalmente com essa segunda mulher oficial, com quem teve uma filha, que nasceu cega, surda, muda e paralítica. Ele, quando diz cego, ele primeiro fala do horror que é um dia ficar cego. Mas não foi só uma cegueira. Ele é um homem de uma vida trágica. A partir daí, tudo mudou na vida dele. Então, filho preso, né? uma recusa à escrita dele como autor e essa herança. Passam-se os anos. Ele volta para Elsa. Então, quando ele diz, só existe uma esposa verdadeira, eu acho que ele fala isso com total experiência. Porque ele pode ter tido as mulheres que ele quis, ele pode ter feito uma outra família, que o ama, que o respeita, ele pode ter tido uma outra relação com uma mulher jovem, inexperiente, de uma outra classe social que não a dele. Mas a vida foi levando ele, e ele termina com aquilo que ele diz: só se tem uma mulher, só existe uma mulher verdadeira. E ele termina os dias dele, o fim da vida dele foi sendo cuidado pela Elsa, que voltou a morar com ele, a viver com ele e a cuidar dele, porque ele estava, durante um bom período da vida dele, já no final dessa vida, ele precisou de cuidados especiais que só uma esposa verdadeira daria a ele. Essa é a história do Nelson, que eu não sei se faço uma inconfidência contando isso para vocês, mas eu sei